Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Hoje, em mais uma mentoria com os alunos do método HO Fácil de Agentes Químicos. Hoje eu vou falar com o Bruno Halp. Depois me corrija se eu estiver falando errado seu nome, mas e hoje a gente tem algumas dúvidas aqui sobre a aplicação de análise de naftas, sobre a matriz de riscos segundo o método VHR e algumas dicas aqui que eu vou atuar diretamente do dia a dia do Bruno. O Bruno é um dos nossos alunos aí no método HO Fácil, então ele não, ele é a melhor pessoa aí para falar para a gente um pouquinho quem ele é. Ele já concluiu aí o nosso treinamento e passa a palavra para você também, Bruno. Se apresenta um pouquinho aí, quem que é você, da onde você fala, qual que é a sua empresa e tudo mais. Bom, então, vamos lá, é Halp mesmo, está correto, viu? Essa é a pronúncia. Então, sou técnico de segurança do trabalho, né, de Porto Alegre. Trabalhei, primeiramente, 4 anos num laboratório de gestão ambiental, que fazia a parte analítica, assim como o Analytics, né, aqui do Sul. Fazia somente a parte de monitoramento, né? Somente a parte de monitoramento, não fazia levantamento de risco, nada, enfim. Aí fiquei 4 anos somente nessa parte do monitoramento. A partir daí fui para uma outra empresa, fiquei mais 4 anos agora também só que nessa teria já entrei com a parte de levantamento de risco, já fazia o PPRA, LTCAT, enfim, faço outras avaliações. Então aí que eu comecei a entrar mais nessa parte do levantamento de risco, saber o que pode ser gerado, o que tem no ambiente, se é relevante ou não para fins de monitoramento. Conheci o Leandro, né, na internet, né, o método HO Fácil, e achei interessante para aprofundar os meus conhecimentos, né? Porque até aquilo que tu comenta, né? Às vezes quando tem mais cancha, mais tempo, acaba deixando alguma coisa de lado no levantamento, né? E eu achava que eu fazia o levantamento de risco, fazia o monitoramento e achava que estava fazendo tudo 100% correto. A partir daí do método a gente viu que não é bem por aí, né? Mas legal que você tocar nesse ponto, desculpa te interromper, Não, Bruno. tranquilo. Quais que eram esses erros aí que você via que é até legal, eu sempre pergunto, pessoal, qual que é a grande transformação? Já que você mencionou, o que que eram os erros muito comuns que você fazia e agora Sim. mudou? Principalmente, o principal deles era o tempo de amostragem, né? Eu sempre soube que o método ali, quando eu tinha um método na IOSH, enfim, um método de monitoramento, aquele volume de ar seria um tempo estimado de saturação do filtro. Porém, mesmo assim, né, quando eu ia fazer um monitoramento, eu sempre, por exemplo, eu não fazia a jornada ou tentava pegar o máximo da jornada. E sim, sempre quis fazer um tempo determinado de coleta. Eu vou, por exemplo, sílica. O tempo mínimo, se eu usar um ciclone de nylon, era lá 4 horas. Então, eu ia lá e fazia as 4 horas de monitoramento e dava por encerrado, e é isso aí. Hoje eu já tenho uma outra visão, né? Que eu preciso realmente, tanto que o meu limite de tolerância ele é para 8 horas de trabalho, então eu preciso pegar esse período maior de jornada. Esse foi o principal, assim, que eu vi. Outro também é critério até de julgamento, assim, aonde eu uso TWA, aonde eu uso STEL. Se eu usava STEL, eu não usava TWA. E eles são complementares, né? Então, eu preciso fazer os dois a partir do momento que eu tenho. Esse eu acho que foi o principal, assim, o tempo de monitoramento. E a outro também, a questão da sílica, né? Como a gente aqui no Sul tem muito da agricultura também, a gente tem fazia bastante monitoramento de sílica, né? Questão de fumageira, grãos, enfim. E essa questão da sílica, se eu monitorava a sílica, eu sabia o recebimento de grãos, eu sei que tem sílica no ambiente. Porém, às vezes, no monitoramento que eu fazia, não apresentava sílica. E eu pegava e colocava o zero no cálculo, e sei lá, se fosse respirável, eu botava o limite de tolerância, 4. E o que ficou bem claro que tu passou se não existe a sílica, eu não posso usar esse limite para a sílica. Então, fiz o monitoramento, não deu sílica, eu não posso usar. Bom, mas daí vai entrar o meu critério técnico, o meu julgamento técnico. Se eu sei que lá tem sílica, é uma parte recebente de grãos, por exemplo, de soja, de cevada, enfim, eu sei que vai ter sílica, né, então alguma coisa deu errado. Ou foi o meu monitoramento, ou foi a parte analítica do laboratório também. Questão do método utilizado, se não é o de raio-x de 7500, é aquela questão de que ele pode observar outras sílicas, a sílica morta, enfim. Então, isso aí mudou bastante também.
E a questão do VHR, né, que tu comentou aí. A partir daí, procurar fazer uma matriz de risco com base no VHR, principalmente quando trabalho com muita indústria química, de tintas, enfim. E a questão do cálculo de misturas também, que, sinceramente, desconhecia total, assim. E o método H fácil me jogou, assim, e achei bacana mesmo, clareou bastante. E essa questão do cálculo de mistura, eu até esqueci de falar no início da live, que a gente vai falar sobre isso também, é um ponto crítico, né? Porque às vezes você pode pensar que o trabalhador está protegido, mas quando você vai ver na realidade, ele não está protegido e ele está com problema. Ele, na verdade, está com sérios problemas, né? Sim, sim. Até eu estava dando uma olhada assim no cálculo das misturas, né? Que quanto mais misturas eu tiver, né, a probabilidade de dar maior é a dose ainda, né? Então, ou seja, pega uma indústria química que o cara, sei lá, mistura 12, 15 agentes para fazer um produto químico, ele está sujeito a ter uma dose maior, ou seja, a partir do cálculo das misturas está fora, né? E eu tenho que controlar isso. Então, sempre tive aquela visão de que se não deu acima do limite de tolerância, está tudo certo para mim, ou acima do nível de ação, né? Mas na verdade não, né? Mas legal. E só para a gente encerrar essa parte assim, você teve alguma objeção ou quando você foi entrar na turma, você teve alguma dificuldade de pensar assim, nossa, será que eu entro? Será que vai valer o investimento? E aí, o que você tem para falar para o pessoal que ficou de fora das outras turmas aí? Sim. Quanto à resistência, teve a questão do investimento, né? Pensar, pô, mas será que vale a pena? Aí o cara pensa, pô, mas ele tem um conteúdo disponibilizado de graça na internet e tal. Aí eu teve a primeira turma, eu não consegui entrar porque não me perdi no tempo de inscrição, ali não entrei. Na segunda, não. Eu vou entrar porque realmente a didática é boa e tal. Enfim, acho que tem muito a somar. E depois que eu comecei a fazer o curso, assim, eu vi que foi a melhor coisa que eu fiz, que o investimento vale a pena. Então, estou dando depoimento aqui de um cara que tem 9 anos de experiência na parte de higiene ocupacional, fazendo praticamente só monitoramento. E mesmo assim, foi sanada muitas dúvidas e foi me apresentado conteúdo que eu nem conhecia. Então, acho que vale a pena, com certeza, o investimento de tempo e dinheiro. Pode assinar embaixo. Ah, obrigado. E eu falo assim, né, a questão, né, Bruno, você foi um dos que agarrou igual negócio, estudou, força de vontade. Eu falo isso aqui em todas as mentorias que eu tô aqui para levar a informação até vocês, né? Então, na verdade, se quem tiver do outro lado aí não agarrar e fazer o negócio acontecer, não vai rolar. E você foi um lá que abraçou, você interagia nos grupos, tirava dúvida, interagia com o pessoal. Então, o seu caminho, o seu desenvolvimento é muito legal e muito interessante. Mas eu falo, não é só de mim que vai depender, né? Depende muito mais de vocês. Eu vou prover todas as ferramentas, tudo que vocês precisarem para o desenvolvimento. Mas se vocês não abraçarem e agarrar o negócio, não vai adiantar em nada, né? Exatamente, depende muito mais de nós do que de ti provavelmente dito, né? Claro que o conteúdo que tu passa é excepcional. Então, tendo o conteúdo em mãos, a gente, que nem tu disse, entrando de cabeça no negócio, investindo tempo, aproveitando as mentorias, a sessão olho no olho, vale a pena com certeza. Legal, então vamos lá, vamos botar a mão na massa. Por onde que a gente começa aí? Vamos lá. Então, entrando, deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui, vamos ver. Por exemplo, do Stel, tá? Eu vou te dar um exemplo assim que eu tinha. A percepção que eu tinha, eu vou te dar, ele usa amônia para refrigeração dos Tá, então você compressores tem dele. ela canalizada, circuito fechado de Canalizado. amônia. Circuito fechado, né? Mas a gente sabe que o circuito fechado da amônia é complicado, né? A gente consegue perceber no ambiente que tem amônia no ar. Uhum, Ah, eu sempre priorizei o expositor de maior risco, né? Bom, pegava o cara que eu achava, entendi que era expositor de maior risco e qual era a atividade que eu achava que tinha uma exposição maior ao agente químico e fazia o monitoramento. uhum, Por exemplo, a amônia, ela vai ter o limite STEL, ela vai ter o limite TWA, né? Então, uhum. o que eu acontecia? Eu fazia o monitoramento de amônia somente no período da purga que ele fazia, que é onde ele realmente tinha uma exposição maior à amônia.
certo. Porém, o restante do dia, ele ficava circulando na área com aquela exposição à amônia. Só que como a Certo. minha preocupação era muito grande, quanto à parte da purga, eu fazia esse monitoramento na purga. Mas acho que é importante daí a gente salientar que a questão do STEL, né? Que eu poderia fazer essas 4 amostragens que tu comenta, né? Pode ser no intervalo de 1 hora, de no máximo 15 minutos. Um monitoramento de 15 minutos. Então, não deixar passar em branco, né? Uhum. Esse período que eu acho que ele pode não ter uma exposição tão grande. Porém, pode ser, por ele estar circulando entre a área ali e tal. Então, eu queria ver assim, por exemplo, se eu tenho um outro exemplo, cloro. Tá? Se a menina vai lá, faz a limpeza do banheiro e ela usa cloro por um período pequeno, assim. Hum. O cloro, eu desprezo aquele período que eu sei que ela não tem exposição nenhuma, que é zero. Ela fica só aqueles 15 minutos usando o cloro. Eu Uhum. posso monitorar só Stel e deixar esse TWA de lado ou não? Tá, vamos lá. Eu quero voltar na amônia e eu quero trabalhar com você sobre. Eu acho que é uma questão do cloro da amônia que é importante. Eu estou até abrindo aqui a questão do limiar de odor, tá? Uhum. Vou abrir aqui e vou te mostrar. Tá. Então vamos falar sobre amônia aqui primeiro. Deixa eu compartilhar minha tela com você. Então, deixa eu só ver se ficou claro para mim, eu entendi 100%. Então, você tem lá, em tese, um circuito fechado de amônia, Sim, mas esse fechado, na hora que você começou a falar, que eu vim buscar esse documento aqui. Esse fechado quer dizer porque vocês conseguem sentir o cheiro dele, é isso? sim. Tá. Então, o que que acontece? A amônia, olha esse dado aqui, tá, Bruno? A amônia, igual esse livro é muito bom, chama Other Thresholds for Chemical with Established Occupational Health and Safety Standards, ou seja, limiares de odores para agentes químicos ou substâncias químicas com limites de exposição ocupacional estabelecidos. Se a gente pegar aqui a amônia, qual que é o limiar de odor, a faixa que você, em média, as pessoas conseguem sentir o cheiro da amônia? Vai de 0,043 ppm a 60,3 ppm. Se a gente pegar a CGH mais atualizada, a gente, igual você falou, ele tem um TWA de 25 e um STEL de 35. Então, o que que esse dado de limiar de odor me traz aqui? Não sei por que que a minha fotinha não estava aparecendo agora, tá? Então, o que que acontece aqui? Cara, concentrações muito baixas de amônia, ela já é perceptível o cheiro dele. E principalmente, qual que é a característica do cheiro da amônia? É pungente e irritante. Então, a qualquer microvazamento de amônia ali, por mais insignificante que ele seja, ele vai meio que impregnar no ambiente. Então, o que que acontece? É comum ter essa preocupação quanto à amônia em sistemas de refrigeração, porque o que acontece? Esse odor característico, esse odor forte, esse odor irritante que ela tem, e mesmo assim, igual a gente está falando de um STEL de 35 ppm. Então, ele, tudo bem, se a gente for lá na faixa superior de 60, cara, tá muito alto, mas pequenas concentrações que você pega aqui que são quase 1000 vezes menor do que um limite STEL, já são suficientes para se começar a sentir o cheiro da amônia. Então, esse cuidado que eu quero passar para você. Então, assim, o que acontece? TWA, 25 ppm. Bom, esse local que tem o sistema de refrigeração tem alarmes de amônia, tem tudo. Sim, Eles estão no alto? sim, sim. Porque a amônia é um gás que a densidade dele é maior do que a do ar, então ele tende a subir. Uhum. Então, o que acontece? Você já tem alguns indicativos ali de forma qualitativa que provavelmente a amônia não está longe de ser um problema ocupacional de desenvolvimento de doenças. Eu vou até compartilhar aqui agora a CGH. Eu sempre falando, pessoal, Leandro,
compartilha esses PDFs comigo. Não posso, eu compro os PDFs. E, pá, ó, o antivírus aqui fazendo barulhinho. Mas deixa eu trocar aqui. Deixa eu abrir a CGH. Então, tá vendo essa CGH aí? Sim. Uhum. Então, o que que ela tem de característica? A amônia é irritante dos olhos e irritante do trato respiratório superior. Então, o que que eu esperaria ali? O STEL, ele vai causar essas irritações, principalmente no olhos e trato respiratório superior. E o TWA no longo prazo também pode causar essas doenças aí. Mas eu, Leandro, olhando ali, eu esperaria sentir o cheiro de amônia e não ter ainda uma concentração relativamente significativa de amônia frente ao limite de exposição ocupacional. E isso, para muitos profissionais que não passaram pelo método, lá tem um módulo que lembra que eu falo só de limiar de odor? Sim. Então, eu acho que eu vou até atualizar o exemplo lá depois para esse da amônia, que eu acho que vai ser interessante. Então, o que acontece? Para quem não está acostumado, não sabe esse conceito, vai ser algo contraditório, porque vai usar o sentido, né, o nosso sentido de sentir o cheiro como um parâmetro de qualificação. E muitas vezes isso vai ser um erraço. Então, assim, o que você falou na purga ali, para mim, faz muito sentido. Quando você está fazendo a purga ali, você pode ter uma concentração STEL, uma concentração de curta duração alta, que pode chegar ali próximo a 35 ppm. Mas se você já fez alguns monitoramentos ainda, nem que seja para desencargo de consciência, para saber como é que estão essas exposições ali, nem que seja de STEL no ambiente ali, ou TWA, para a gente ver como é que está no ambiente de trabalho, eu não me surpreenderia que essas concentrações sequer às vezes fossem quantificáveis. Isso é comum, já vivenciei ambientes assim, e eu te falo que são questionamentos que às vezes chegam para mim e falam assim, não, Leandro, lá tem um cheiro de amônia, não sei o que lá, quantifiquei e não deu nada. Aí eu sempre vou lá, mostra aqui, cara, 0, até voltar aqui, quanto que era? Deixa eu achar ele aqui. 0,043, você já começa, em média, as pessoas já começam a sentir o cheiro da amônia. Então, é super comum. Eu acho que esse procedimento, se você já tem alguns dados históricos sobre a parte TWA dela e confirma que não tem, não é de se espantar. O que eu te recomendo é fazer um alinhamento e explicar esses conceitos de forma muito didática para as pessoas que estão ali e a questão de conforto. Então, às vezes, passar algum EPI, alguma coisa assim, por questão de conforto, porque realmente o cheiro é terrível, é muito ruim, é irritante. Então, assim, mas eu não me surpreenderia, né? Igual eu te falei, ter o cheiro e não ser quantificado, né? O próximo menor que o limite de quantificação, por exemplo, ou concentrações muito baixas. Na hora da purga, igual eu te falei, eu acho que faz sentido, porque às vezes você tem uma concentração localizada muito concentrada ali naquele momento. Até nessa questão, continuando assim, nessa questão da amônia, qual foi o critério, né? Que nem eu disse. Como eu achava, pela questão do limiar de odor, que o cheiro ali era muito maior, digamos que eu acabei, muito, entre aspas, ignorando a parte daquela exposição contínua, porém mais baixa, segundo o meu limiar de odor, né? Eu não tenho um cromatógrafo no nariz, mas achando que teria uma exposição menor. O que aconteceu? Eu fiz o STEL, por entender que aquela exposição menor ali da purga seria mais interessante de eu obter um controle em cima dela. Fiz, e deu bem alto. Deu bem alto. Daí, então, fomos buscar soluções, né, a partir daí até entrou na questão de, pô, de repente a gente faz daí um TWA, ele vai lá, vai fazer essa purga, e isso vai ser diluído na jornada dele. Só que no fim a gente ficou trabalhando em cima daquela exposição que ele tinha da purga. Como era muito alta, né, ela já deu o STEL fora, então teria que fazer o controle em cima daquilo ali, né? Não poderia deixar Total. de. Então foi observado várias coisas, desde umidade, direção do vento. Então, se o vento está a favor dele, pode dar mais, enfim. Então tem várias questões, né? Porque onde ele faz a purga era um ambiente mais aberto. Então a gente trabalhou em cima disso, mas conseguimos É, controlar com algumas EPI então, também. às vezes eu lembro muito do caso da amônia na época que eu fazia faculdade, tá, Bruno? E era sempre assim, sempre que a gente tinha
Para quem não conhece, está chegando agora aqui, eu não sou engenheiro, não sou engenheiro de segurança trabalho, eu sou químico, não sou engenheiro químico, eu sou químico mesmo, né? Então, eu costumo brincar com isso. E quando a gente ia fazer alguma síntese, alguma coisa que utilizava amônia dentro dos laboratórios, e isso eu fiz também durante minha graduação, onde eu trabalhei, o que a gente fazia? E pode ser uma solução. Por a amônia possuir uma densidade, e eu vou até confirmar essa informação aqui, que agora foi de supetão, a questão da amônia, por ela, enquanto a gente for tratar outro caso, eu vou confirmar isso aqui, mas deixa eu pesquisar nos gestos aqui. Por ela possuir, né, a densidade maior, ela vai subir. Então, às vezes, uma solução simples é só você colocar o registro na altura normal, mas o cano onde que eu vou fazer a purga, às vezes subir ele. Claro, isso tem que ser possível, né? Senão também, senão não é possível, né, fazer isso. Deixa eu procurar aqui ver se eu acho a densidade relativa do ar. Uma solução assim que até por um Pode período ali a falando gente enquanto utilizou, eu estou né? pesquisando aqui a densidade relativa dela, Tá, tá? tranquilo. Quando ele vai fazer a purga é para fazer aquela parte da separação da água e do óleo, né? Uhum, Então ele ia retirar o óleo e ele ficava com um balde aparando embaixo e segurando enquanto ele fazia a purga de fato. Ficava segurando o uhum. balde. Qual foi a solução que a gente achou? Foi simples, colocar um apoio para o balde. Ele não precisava ficar ali segurando o balde, tendo aquela exposição direta de amônia, né? A partir daí a gente fez um outro monitoramento, validamos ali aquela questão de como que ele ia fazer, montamos um procedimento de como seria o passo a passo. A partir daí já diminuiu e já deu dentro do limite, né? Mas a Tá. amônia ela sempre é um problema, né? Porque qualquer lugar ela escapa, né? Então, desculpa aqui, tá? Eu falei errado. Vou até colocar aqui para mostrar para vocês, para você, Bruno. Eu me confundi. Na verdade, a amônia é menos densa que o ar. É mais densa que o ar. Então, ela tende a, na verdade, tá vendo aí? Uhum. Então, essa aqui é essa base de dados GEST, está lá. Então, tá aqui, ó. Densidade do vapor. A densidade relativa do vapor, ó. Tá aqui, ó, 0,6. Então ela é menor do que 1. Então se você pegar, ó, então é a razão entre a densidade do ar seco e a mesma temperatura, ou seja, dividindo a densidade do ar pela densidade da amônia, deu 0,6, ou seja, a amônia é mais densa que o ar, então ela tende a, na verdade, a descer. Uhum. Depois só confere lá se os monitores de amônia estão localizados no local correto. Se está embaixo ou está em cima, tá? Sim, sim. Normalmente ele está em cima dos Schiller, né? Se não me engano, agora me fugiu o nome também. Uhum. Eles ficam em cima do equipamento. Pois é, aí só que aquele negócio, né? Se ela é mais densa que o ar, ela não vai para cima. Não, não Então, está no aí aquele local negócio, se adequado. tiver um vazamento lá, vai até chegar lá, o negócio já explodiu, já. É, Então, aí é mais interessante você olhar isso. Se realmente a amônia é mais densa ou não, tá? Pela minha pesquisa aqui no GESTES, ela está dando que ela é mais densa que o ar, ou seja, ela tende a descer. sim. Então, só para, digamos, um resumo aí disso que a gente falou na questão da amônia. Então, tu acha que seria importante a gente, digamos que, descartar essa do TWA e partir somente para o STEL nessa pior exposição dele? Ou não? De qualquer forma, vamos fazer o TWA para ter um monitoramento mais fidedigno e tal. O que tu acha? Então, você tem algum procedimento de checagem de vazamento de amônia em algum ambiente de trabalho lá? Você tem algum procedimento? Como é que está a manutenção desses sistemas de refrigeração? Como é que está tudo? Os operadores têm. Os operadores, eles têm um checklist lá, que eles têm que fazer a revisão, né? Até porque a amônia, ela
é fácil de observar, assim, digamos, teoricamente, porque ela começa a corroer, né? Onde tem vazamento Uhum, a gente consegue observar. Então, se tem muitos pontos de corrosão, teoricamente pode ter mais vazamentos, mas eles têm um cronograma de manutenções e checklist que é feito para ser observado esse tipo de vazamento. uhum. Ah, agora, é só essa minha dúvida, assim, se de repente, como ele faz a purga todos os dias, essa purga dura, digamos que em média 15 minutos, tá? Eu faria um TWA e dentro do TWA estaria essa purga ou eu faria um STEL no momento da purga e não faria o TWA ou faria os dois? Que tu... O que que eu faria, tá, Bruno? Só por causa de, principalmente dessa questão da amônia ter o cheiro característico, tá? Eu faria o seguinte, a purga, você já viu, já está com problema. Então é um STEL ali, você já resolveu, você já fez, já matou. Cara, para desencargo de consciência, para confirmar, porque está sempre na dúvida, é aquela máxima que eu falo da higiene ocupacional. Cara, você está com dúvida, faz uma medição. Mas você pode tomar como um parâmetro, e aí não é um parâmetro ocupacional, você não pode usar para comparar com um limite direto. Eu faria ali uma amostragem estática. Colocaria um tripé, mais ou menos na altura da zona respiratória de um trabalhador normal, sei lá, 1,60 m, 1,65 m, e deixaria coletando durante 8 horas. Eu veria ali naqueles pontos, naquele ambiente, como ela é um gás, ela tende a ocupar todo lugar. Eu veria alguns pontos críticos e usaria esse resultado que eu tenho ali desse monitoramento estático para subsidiar minha tomada de decisão. Será que eu tenho, antes que eu saia montando GHE e coletando um monte de amostra, entendeu? É Uhum. aquele negócio que eu sempre falo, né? Ah, mas eu vou fazer uma amostra que não tem serventia nenhuma para higiene ocupacional. Cara, você vai fazer menos amostras e com isso você vai tomar decisão. Às vezes sai mais caro, você já sai monitorando todo mundo, sendo que você não tem um ponto de corte, né? Tipo, cara, como é que tá isso aqui ou não? Então pode ser uma abordagem que você venha fazer, uma amostragem ali diária mesmo, sabe? De área, né? Não é diária de dia, não, da área. Sim, E deixaria ali coletando durante 8 horas para você ter uma noção. É tipo assim, eu chego no ambiente de trabalho, eu sempre faço a comparação com o ruído. Eu quero tomar por baixo. Será que faz sentido eu fazer uma dosimetria de ruído aqui nesses trabalhadores? Eu chego lá com um sonômetro e vou sim, um mapeamento de fontes sonoras ali, vou fazendo um mapazinho. Então, só que lá você tem um sonômetro ali, que a maioria das pessoas tem. Você pode fazer isso com amostras estáticas, estacionárias, você tem uma ideia de como está aí. Se você tiver algum detector em tempo real de amônia também, você pode sim, utilizar ele para essa tomada de decisão. Então, assim, eu sempre recomendo, eu sempre fiz isso. Nos Estados Unidos é muito comum, no Brasil é pouco comum, porque as pessoas sempre veem essa questão do legal, fazer, fazer. Você pode embasar sua decisão depois, falar, olha, não, eu fiz algumas amostragens na área, realmente existe o cheiro, você já tem uma abordagem técnica do limiar de odor, e você fez a amostragem ali mais ou menos na região da zona respiratória do trabalhador, uma altura média do pessoal ali, 1,60 m, 1,65 m, e olha, os monitoramentos que eu fiz ali não foi quantificado, ou se foi, ou opa, eu tenho um problema. Então, aí você sim, monitora a galera. O que você acha dessa abordagem? sim. Não, achei boa. Vai ser mais ou menos na linha que eu tive. Foi nessa questão do limiar de odor, só que eu não fiz a estática como tu disse, né? A Legal. partir do meu levantamento, eu achei, não, realmente aqui o cheiro, né, não está tão alto, acredito que não tem uma concentração muito alta. Porém, lá na purga, nossa, que nem tu disse, amônia irritante, arde os olhos, enfim, daí, a partir dali eu já vi que teria que tomar alguma decisão em cima disso. Mas acho que foi isso aí. Eu acho que Clareou é o bastante. melhor caminho que pode, tipo, te ajudar nessa tomada de decisão antes que você saia gastando um monte de dinheiro com uma amostragem que talvez não faça sentido. Porque eu te falo, tá? Por experiência própria aqui. Eu não sei das condições dessa indústria que você está me passando, com as condições de manutenção ali. Mas, no geral, o que eu vejo de empresas que a gente trabalha aqui, que a gente já viu, é fazer esses monitoramentos e muitas vezes sequer ser quantificado. Sim. E vai por causa do cheiro, e eu falei, eu já respondi muitas perguntas sobre isso. Ah,
cara, eu fiz isso aqui e não sei o que, fiz aqui e tava com cheiro forte de amônia e no final das contas deu problema lá e quantifiquei e não deu nada. Sim, sim. Direto tem que usar essa abordagem e explicar. Eu escuto isso bastante também, né? E aí é o que eu digo, né? A gente não tem um cromatógrafo no nariz, então não dá para nós dizer que se tá alto quer dizer que tá fora do limite, ou ao mesmo tempo, se eu não tô sentindo, não quer dizer que não tenha a presença do agente ali, né? Mas tranquilo. Podemos Show de pular para a bola. segunda Podemos, parte? podemos ir para o próximo aí, vamos lá. Vamos lá, misturas. Ah, tá. A questão aqui que eu só queria finalizar, a questão da densidade relativa do ar amônia aqui, tá? É uma questão que eu peguei já, enquanto a gente estava conversando, eu verifiquei, a densidade relativa a ar amônia é 0,6, tá? Eu só Uhum. estou confirmando as informações aqui, que é o ar dividido pela amônia. Eu só estou confirmando, mas a qualquer momento, enquanto a gente está conversando também, eu vou passando essas atualizações aqui. Sim, tranquilo. Cálculo das misturas, tá? Eu vou Uhum. trazer um outro exemplo aqui que é numa indústria de tintas. A gente vai usar a misturas quando ela é pura ou quase pura, digamos assim, né? Praticamente pura. Tem um exemplo da tintas. O cara do almoxarifado lá fora, ele tem os tanques e ele vai mandar, sei lá, vai ser tolueno, vai ser chileno, enfim, para Uhum. os misturadores lá dentro da fábrica. A Tá. partir daí, nele ali, o que que eu sempre monitorei? Eu monitorei agente por agente. Tá? Sei lá, eu ia lá e monitorava tolueno, monitorava chileno, eu até nem entrei, nem cheguei a montar ali para ver se realmente eles são, se dá para fazer o cálculo de mistura com eles, né? Daí a pergunta é, esse cálculo de misturas, e lá dentro, o cara, quando ele está naquela panela que eles chamam, que é onde vai fazer a mistura, propriamente dita, lá ele já chega, lá sim, lá é uma mistura mesmo, porque já está todos os solventes misturados, e ele abre essa panela de mistura para adicionar o quê? Geralmente vai ser pigmento, que é para dar a cor propriamente dita da tinta, né? Uhum. Vai ser pó. Ele não faz a adição, porém ela tem ali a volatilização desses agentes porque ele está dentro misturando, agitando com temperatura aquecida e tal, enfim. Então o que que eu penso? Que neles eu posso fazer esse monitoramento, esse cálculo de misturas. Agora o cara que está lá no almoxarifado, que ele está indo agente por agente, separando, ele vai mandar primeiro um, depois o outro, para fazer essa receita, digamos assim. Eu levo em consideração, será ele também a questão das misturas ou só lá na frente quando já está misturado, digamos assim, já está essa bagunça de solventes? Legal, essa é uma questão muito interessante. É, é uma questão que eu tentei explicar lá no curso, talvez não ficou claro lá para você ainda. O importante quando a gente fala de misturas, e aí eu vou até abrir aqui o anexo da CGH que fala disto, que é o seguinte, Bruno, o que importa não é todos os agentes estarem presentes ali na mistura, ou seja, eles todos estarem presentes em um líquido. E sim que o trabalhador esteja exposto a estes agentes continuamente. Não precisa ser no mesmo momento, mas se ao longo da jornada ele tem essas exposições a estes agentes, faz sentido. Uhum. Imagine só, a gente está falando do limite do tipo média ponderada no tempo, tá? Que o importa é a jornada. Imagine só, beleza, de manhã ele fica exposto a um pouquinho a esse agente, mas depois a exposição dele cessa, zero. Correto? Correto? Vamos pensar nesse Sim, caso. Num sim. caso ideal, que é só assim, ele pegou o agente lá no almoxerifado e aí ele só tem exposição enquanto ele manipulou. Aí depois ele vai pegar o outro agente, mesma coisa. Então, vamos supor que você coletou naquele momento que ele se expôs, aí você vai usar a equação da equação do limite do método, equação do limite média ponderada no tempo, para cada um, e zerando os tempos de não exposição. De toda forma, você já vai ter exposição dele para a jornada ao final ali, concorda?
Sim. O que importa é a combinação desses limites da mistura. Você concorda comigo que ele está exposto, por mais que seja pedacinho por pedacinho, né, do modelo ideal? Isso já está computado no limite médio ponderado no tempo. Isso você já leva para a equação da mistura, que está aqui, ó. Sim. C1T1 mais C2T2 mais tananana C sobre CNTN. T. Isso. E isso tem que ser menor do que 1. Então, esses pequenos momentos de exposição, eles, apesar de serem bloquinhos não totalmente separados, que a gente sabe isso, porque vai ter alguma sobreposição em algum momento ali, ele já está sendo computado no limite quando ele é média ponderada no tempo. Então, ele faz sentido. Você, ali, essa exposição TWA, você considerar o limite da mistura. Porque se você mostrar já a jornada completa dele, e nesse caso são dois GHS diferentes, né? O cara da panela e o cara do almoxarifado. Ele não faz as mesmas atividades, não faz? Sim, não, são GHS diferentes. Mas o cara fica o dia inteiro no almoxarifado pegando solvente. Sim, porque ele manda para várias panelas, né? Entendi. Então faz muito sentido nesse caso você não interromper seu monitoramento nos pequenos momentos, fazer um monitoramento realmente da jornada dele quando a gente está falando de TWA. Tá? Então, porque ele vai ter várias exposições e são muito variáveis. Então, aquela de você tentar falar que aqui não tem, ele tem exposição só esse esse X tempo, talvez não faça tanto sentido, tá? Porque ele, num almoxarifado, no geral, ele vai estar um mix total. Então, ali você fazer realmente a jornada desse trabalhador, o monitoramento da jornada, e com esses resultados que você obtiver, utilizar o anexo E, ou seja, olhar cada um desses solventes, ver se eles atuam ou não no mesmo órgão. Se atuarem, aí sim, até no cara do almoxarifado faz sentido de você utilizar o limite da mistura. Ficou claro ou eu Sim, sim. atrapalhei mais? Não, ficou clara. Quanto à aplicabilidade, eu já sabia, assim, mas era questão de, bom, será que o cara lá do almoxarifado realmente vale a pena fazer esse cálculo da mistura ou não? Mas, sim, de fato, tu acabou de esclarecer que sim, é importante. Ó, vamos olhando aqui, ó, a tabela é 1, tá? Então, o que eu te falo aqui? Qual que é o crítico no almoxarifado que eu prestaria muita atenção, tá? Igual, você tem TWA e TWA, e você poderia olhar ali também o STEL com STEL, o STEL com Ceiling lá. E aí talvez esses aí você pode separar. Mas o principal, eu vejo essa aplicabilidade porque no almoxarifado, cara, igual você falou, ele vai estar mandando solvente para um monte de lugar. Sim. Então pode ter, cara, um calhamaço de solventes que na hora que você joga na equação aqui, ó, você joga, você vai reduzindo, por mais que as exposições sejam pequenininhas, a dose acumulada na Sim. exposição final vai ser muito alta. Porque Então, são assim, muitos agentes, né? são muitos agentes. E aí a gente tem que ver também, né? Não adianta ser muitos agentes, tem que ser muitos agentes que atuam no mesmo No mesmo órgão-alvo. órgão. Sim, sim, sim. Aí você vai ter que fazer um trabalho de formiguinha olhando ali o que é o que, quem que atua ou não no mesmo órgão-alvo. Mas pode ser que em ambientes de almoxarifado, que ele tá. Mas ele faz dosagem também, né? Ele não só carrega, não. Não, ele faz o fracionamento dos agentes químicos. Ele faz tanto a parte do recebimento quando chega do caminhão para os tanques, como ele manda do tanque para as panelas circuito fechado, como ele também faz o fracionamento para a panela também. Então a exposição dele é muito alta de solvente. Ah, não. Então, cara, faz total sentido aí, na minha visão, você considerar limite de mistura aí. Principalmente, só por ideia, quantos solventes ali você chutaria por alto que tem nesse ambiente? Foi feito o control band. Olha, eu diria que seria próximo de uns 60, 70 no mínimo. Caraca, então sim. Porque entra, não só entra, vai ter solvente, vai ter formaldeído, vai ter porque é tinta, é cola, então é uma indústria grande de tintas, tá?
Uhum. que tem no Brasil todo. Então, são muitos agentes. Agora, de cabeça, sinceramente, não sei, mas são muitos mesmo. Então, só o Ó, control band deles já foi gigante. imagino. Para quem não está assistindo aqui, não sabe, control banding está lá no PPR, né? O controle de bandas com informações de risco do ambiente, informações da substância, você pode já atuar com algumas medidas de controle. Mas, e dúvida, lá foi control banding para o dimensionamento de EPC ou de EPI? Control band a gente fez para dimensionamento primeiro do que seria monitorado, né? Uhum. A partir daí, dimensionamento de EPIs depois, quando veio os resultados, né? Daí a gente viu a questão das máscaras, né? O tempo de vida útil, enfim. Então, a gente usou o Control Band para fazer clarear isso para nós. Ah, legal, legal. Mas faz total sentido de você utilizar o limite de misturas ali, e ele vai ser muito importante para você, até para você determinar qual que vai ser o fator de proteção requerido na Sim, hora ali, porque pode ser que se tenha algum agente ali que a exposição vai estar tão alta, né, que você vai, às vezes ele vai ser seu foco. Você vai reduzindo ele, você já vai conseguir ter um limite controlado. Então, sim. eu utilizaria com certeza a mistura, limite de mistura nesse ambiente aí. Pelo que você está me descrevendo, o bicho pega lá. É, pega mesmo. É, Com certeza. Vamos lá. matou essa Próximo. também? Matou, show de bola. Valeu. Valeu. Partimos para naftas, querida nafta. Vamos lá, as queridas. Vamos lá. Várias situações referente à nafta, né? Uma até que a gente acompanhou aí com um colega da Segmax, que conversamos bastante naquela sessão olho no olho, enfim. A Uhum. questão é que às vezes a gente tem só na FISPIC, só naftas. Não diz o que seria aquela nafta, né? E, como que a gente atua? Às vezes a gente não consegue a informação, a gente liga, mas é aquela questão de segredo industrial, não podem fornecer, a gente insiste, diz que é lei, que eles têm que fornecer, eles não fornecem, enfim, a gente fica naquela briga. Daí aconteceu de eu ter a nafta, não consegui saber o que tinha nessa nafta. Bom, fiz a minha coleta com tubo de carvão e mandei para o laboratório e ele me deu um limite de tolerância de naftas. Como? Aí entrou essa questão também. Daí, a partir daí, a questão da que tu comenta, né? Que tem tanta gasolina, diesel, querosene, que são os exemplos de nafta. Eu tendo ali a gasolina, eu abro a FISP dela e faço agente por agente da gasolina, ou a questão do diesel, que a gente também tem um limite de tolerância para diesel, né, que é um monitoramento feito, se não me engano, por de carvão também. Uhum. Se eu faço isso, se eu faço nafta, ou quando eu tenho esse agente específico, eu faço eles, a gasolina ou diesel, ou faço o que tem na composição deles, segundo a FISP. Não sei se fui claro. Não, sim. Vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil, tá? Que é o gasolina, as naftas que já tem limite lá. Uhum. Então, o que que acontece? Quando essas naftas que já têm limite, né, elas já estão lá estabelecidas, eles já consideram essa mistura. Você não precisa olhar cada um dos casos, tá? Uhum. Então, você não precisa olhar especificadamente cada um dos componentes dessa nafta. Você tem que olhar individualmente a nafta como um todo. Então, gasolina, tem análise de gasolina. Isso para termos de PPRA, tá? Tem a questão do benzeno, que entra a legislação previdenciária, etc. Não vamos entrar nessa briga aqui agora não, porque senão vai até amanhã e nós não vamos chegar no consenso dessa história. Então, diesel, querosene de aviação, gasolina, essas aí você olha elas como um todo, individualmente como um todo. Você não precisa olhar cada fração dos componentes dela, tá? Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Aí, o que que acontece? Quando a gente está falando das outras naftas, que vem lá, naftas, realmente existem laboratórios que fazem esse limite a partir da amostra no tubo. Se você me perguntar, Leandro, como que é feito isso, não sei, porque não é o procedimento que está estabelecido na ACGH. A CGH deixa claro que é feito por meio da
composição da amostra bruta, ou seja, daquele líquido. Sim. Aí eu recomendo você questionar ao seu laboratório como que ele é feito, se ele tem isso validado, se for um procedimento validado. Se ele tiver, ok, mas assim, a minha experiência, até olhando fora do Brasil, eu nunca vi um laboratório que tivesse uma metodologia para fazer achar o limite da amostra no tubo. Eu sei que no Brasil tem bons laboratórios, aí eu não vou criticar eles, tá? Porque são meus concorrentes, não. Mas eles têm laboratórios muito bons que têm esse procedimento. Eu, Leandro, não tenho acesso à validação e ao procedimento de análise. Então, não sei te dizer a viabilidade técnica dessa coisa. Então, Uhum. eu realmente não sei te dizer, porque não é algo que eu tenho acesso. Sim. Esse procedimento surgiu em um laboratório, que era uma referência que existia no Brasil. E aí tem que questionar se os demais laboratórios que fazem esse procedimento fazem igual ao laboratório que era referência ou já alteraram, e a questão da validação, tá? Eu estou sendo totalmente franco com você que eu desconheço como que é feito. Não sei. Se você me perguntar como é que chega nesse limite, não faço ideia. Porque É, pode falar. desculpa. Não, até foi uma dúvida minha a partir do momento que eu vi a tua aula de naftas lá, que a gente discutiu no olho, enfim. Eu fiquei curioso, porque se ele não tem a caracterização da nafta, né? Ele não sabe o que tem naquela nafta, como ele chegou no limite, né? Então, eu julgo, tá? Aí a minha experiência como químico, não como higienista ocupacional. É olhar a composição do que foi coletado no tubo. Só que isso aí existe N viabilidades técnicas analíticas dentro do laboratório que nem comenta eu passar aqui. Então, é uma adaptação do método da, como é que fala, da CGH, só que assim, com base na composição do que foi encontrado no tubo. Só que isso aí tem N questões que desde como que eu vou identificar isso dentro de um laboratório de análises químicas, viabilidade técnica e até de tempo para você ter uma caracterização fidedigna disso. Então, tem todas Sim, essas questões que eu, Leandro, desconheço, tá? Então, aí, questione o seu laboratório, ele vai ser a melhor pessoa para te responder isso, sim, porque eles devem. Aquele negócio, eu vou falar, sendo muito sinceramente, se for o laboratório que for referência, que era a referência, é, eles têm químicos excepcionais lá dentro. Então, o mínimo que eu esperaria é que eles tivessem validado esse método. O mínimo, tá? Eu realmente esperaria que esse método tivesse sido validado. Porém, não sei, não tenho não tem acesso. conhecimento. Sim. Não tenho conhecimento. O que eu imaginava também foi assim, como tu falou, que seria a partir do cromatograma lá, ele viu os picos, imaginou o que estaria presente ali e entrou no limite, mas vou questioná-lo. Mas aí começa a apertar a questão para mim, e aí a questão analítica, se você olhar por isso, tem N variáveis que podem ser consideradas. Por exemplo, uma amostra nunca vai ser igual a outra. Como é que você vai coletar uma amostra num dia, um limite é de um jeito, outro limite de outro? Então, tem várias questões aí que são descrições de químicos que eu realmente não sei Sim. dizer. Mas Então assim, sempre no questiona ele, ideal, vê se ele tem estudo validado e essas questões. Assim, eu realmente desconheço. Quanto ao seu questionamento em relação às informações, é realmente a aula que lá com a sessão olho no olho, né, que a gente fez, eu gravei a mentoria com o Thiago já, e a nossa mentoria está sendo gravada depois disso. Então, a única coisa, as mentorias estão sendo colocadas em ordem aleatória aqui no YouTube, mas eu vou pedir que essa nossa seja colocada depois da dele. Então, para quem estiver assistindo, vá lá assistir a do Thiago da Seg Max, que a gente falou só sobre nafta. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que nós desenvolvemos, até porque foi gravado e eu já tenho autorização dele para divulgar esse material, e a gente vai até estar trabalhando junto nessa planilha aqui para melhorar o acesso para todo mundo. Então, ele tinha essa FISP aqui, ó, lá, que é
e vinha escrito o nosso delicioso hidrocarbonetos alifáticos, caso não aplicável. Aí eu orientei ele foi indo e tal. E ele conseguiu um relatório, que aqui não vai dar para ver, tá, direitinho, Bruno, mas é que tá meio apagado, mas com toda a composição da nafta. Bonitinho aqui, ó, cada um e os percentuais de cada um dele. Mas eu sei, igual você falou, você tem um dificultador que é essas informações lá no ambiente de trabalho, ele não vai querer abrir o segredo industrial. Então a minha recomendação é, deixa eu abrir a CGH, faça o seguinte, vê se com isso aqui eles vão te liberar. Olha, fala com eles assim, ó, pega a sua CGH no anexo H, vai na tabela 1, fala assim, olha, a única coisa que eu preciso é me fala o seguinte, quantos por cento tem de C5 a C6 alcanos, C7 a C8 alcanos, C5 a C6 cicloalcanos, C7 a C8 cicloalcanos, C7 a C8 aromáticos, isso aqui. Não precisa abrir cada uma dessas categorias, não. Só me fala quanto que tem cada uma dessas categorias e se tem N-hexano e qual percentual, tolueno e qual percentual e o benzeno. Por que esses separados? É aquela questão que eu falei lá na aula, que é o seguinte, ó, eles estão todos marcados com asterisco aqui, porque esses agentes, esse limite de naftas, ele foi baseado para para os agentes que causam depressão do sistema nervoso central. Então, para isso, o N-hexano não pode entrar aqui. Ele entra porque ele causa neuropatia periférica. O tolueno, ó, ele causa depressão visual e reprodutiva. E o benzeno causa leucemia. Então, esses três são os únicos que você tem que pegar separado, porque eles vão entrar no cálculo separadamente. Mas peça a eles, fala, olha, isso aqui é termos de higiene ocupacional, não quero saber a composição do seu produto, só me fala quantos por cento tem de cada uma dessas categorias. Se você tiver isso, você já consegue ir na fórmula, aqui igual, por exemplo, ó, se ela te der uma tabelinha dessa aqui, ó, C7 a C8 alcanos e cicloalcanos, C9 a C10 alcanos e cicloalcanos, C7 a C8 aromáticos e tolueno. Você pode mandar esse exemplo aqui para eles. Olha, me manda algo parecido com isso aqui. Se você já me der isso aqui, você já matou. Você já matou o problema, você consegue calcular o limite para essa nafta. E, com isso, a análise em laboratório é simples. Basta você pedir uma análise de hidrocarbonetos totais como o N-hexano, que o resultado que você encontrar desse tubo, você vai comparar com o resultado desse limite que você calculou. Eu acho que assim é mais fácil você conseguir, porque ela não vai falar do segredo industrial, saca? Sim, sim, eles têm uma resistência e até dá para entender, né? Quanto à quantidade exata ali, realmente é complicado de conseguir, mas assim, dessa forma que tu falou, uma forma, eles fornecendo a informação de uma maneira mais genérica, de repente fica mais fácil deles cederem ao de conseguir mandar essa informação. E eles têm que ter, tá? Isso Sim. aí, qualquer fornecedor tem isso, porque é o mínimo de controle de qualidade que eles têm que ter. E aí você pode até apresentar essa questão da CGH para eles, tira uma foto, manda, fala com eles, olha, eu preciso disso aqui só para calcular o limite de exposição ocupacional da minha nafta. E com esses dados aqui, essa metodologia está no artigo do Maqui, esse de 2005, tá lá. Eu tenho esse artigo, também não posso compartilhar, e eu tenho um atualizado, se eu não me engano, de 2012, que ele fala, ele estabelece esse procedimento. Você precisa saber como que estão os percentuais em cada uma dessas categorias. Se você tiver os percentuais nessas categorias aqui, acabou, matou. E aí você já calcula e a análise no laboratório é simples, é hidrocarbonetos totais como anexando. Sim. E aí, me conta se deu resultado, e aí a gente pode remarcar a mentoria, a gente remarca e faz igual eu fiz com o Thiago. A gente vai, para você ter noção, a gente vai trabalhar aqui nessa planilha que ele fez, o mérito é todo dele, eu só dei o direcionamento e ele organizou essas informações de uma forma tão sistemática, tão simples, que eu achei tão legal,
que a gente vai disponibilizar elas para vocês. Vai ter uma aula extra até dentro lá da plataforma. A gente só vai automatizar, deixar algumas coisas mais fáceis na planilha dele. E o mérito total dele, eu só passei o conhecimento, ele correu atrás de muita coisa. E vocês vão ver, aí vão jogar esses dados lá e já vai calcular automático, cara. Já vai calcular automático e te dar o limite da nafta. Sim. Não, show de bola. Fechou? Fechou. O que mais, meu caro? Vamos lá. Eu acho que é a última aqui para conseguir te liberar aí. Senão a gente vai indo e assunto para a noite toda. VHR. Tá, vamos lá, Tá. VHR. Entrando naquela questão, o que eu queria, né? Tô pensando em criar uma matriz de risco, né, a partir do VHR. E que nem eu te fiz a gente conversou lá no início, faz essa indústria química, né? Principalmente ela, que são muitos agentes, e às vezes entra naquela questão, o que monitora, o que não monitora. Então, a partir do VHR, eu queria montar uma matriz de risco. Tá? Tá. Aí, tu disponibilizou para nós lá, os alunos do Método Gal Fácil, a planilha da AIA, né? Para nós conseguir ter acesso, né? Enfim. Só que daí por exemplo, a sílica, ela tem um limite de tolerância variável. Pera aí, tá. Mas lembra, VHR é só Só para para vapor. líquidos. Isso. Mas Lá tem o PHR. isso, que daí vai ser para a questão dos particulados, né? Uhum. E quando eu tiver, por exemplo, da sílica, porque na indústria ela acaba tendo sílica presente em alguma coisa que eles vão misturar lá. Então, eu queria saber quando tem a sílica que tem esse limite de tolerância variável, porque lá eu tenho de 0 a 5, se não me engano, de 1 a 5, então, dependendo da concentração de sílica que eu tenho ali, eu vou ter essa variação de limite. Então, essa questão do pHr eu quero ver contigo. Deixa eu ver. Na verdade, do VHR seria mais ou menos isso. Uhum. Mas seria mais do Do PHR. particular, do PHR. Então, ô Bruno, o que que eu penso, tá? É igual sempre falar lá dentro, cara, em termos de prevenção, se você já está criando uma matriz de risco, você está falando de sílica, cara, tenta usar o limite da CGH, que ele é fixo para a sílica, que é 0,025 miligramas por metro cúbico. Porque realmente você vai pensar nessa prevenção desses acidentes. Desses acidentes não, da exposição à sílica. E um dado interessante, eu estava relendo, eu fiz uma live sobre sílica, ou não sei porquê, eu estava relendo a documentação base, né? Aquele documento que explica o porquê que eles chegaram naquele limite da sílica. E a sílica cristalina, segundo a CGH, ela não é comprovadamente carcinogênica para humanos ainda. Ela é considerada A2. Deixa eu até confirmar isso aqui para vocês. E depois eu tenho uma novidade para quem já está vendo aqui, a questão da densidade relativa. Falei certo no início, depois falei besteira no final. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu... Estou procurando a questão da sílica. Não sei por que eu não estou achando. Tá. Só um minuto, Bruno, apanhando aqui para... Aqui, achei. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então tá aqui, ó. 0,025, notação A2. A2 é que ela é possivelmente um carcinogênico. Então, segundo a CGH, ela não tem evidências assim que de fato que possam afirmar assim, cara, a sílica é carcinogênica. E eu lendo essa documentação base, o que eles falaram lá que eu achei muito interessante e me chamou a atenção. Foi o seguinte, eles falaram o seguinte, é recomendado que as exposições à sílica fiquem bem abaixo desse limite, porque há essa possibilidade da sílica ser carcinogênica. E esse limite 0,025 ele não é totalmente feito para que
ela prevê para que haja prevenção de câncer. Então, assim, a minha recomendação sua ali, porque você vai usar o VHR para ver sua matriz de risco, é, cara, rasga o anexo 12 da NR15 e olha o 0,025. Porque aí você já vai atuar de forma preventiva, saca? Sim, sim, é. Quando for para fins de PPRA, né? Aí eu Uhum. uso esse valor. Daí entra na questão se for fazer um LTCAT, um laudo de insalubridade, enfim, daí eu Aí você tem que vou poder medir. usar, né? É, Aí, para laudo, fala assim, avaliação qualitativa é o quê? Cara, mas se tratando de sílica, aí é medir, entendeu? sim. Não vejo. Sim, é a linha que a maioria dos profissionais de perícia, né, os laudos, adotam. Aí é fazer medição. E por se Sim. trata de um agente com esse limite, provavelmente você vai ter algum tipo de medição lá no final das contas, porque esse limite é muito baixo. Se você realmente tem sílica, na hora que você julgar lá no PHR, você não tem um sistema de exaustão muito top, ele vai cair numa zona pelo menos 2 ali, ou 3, Sim. porque isso requer a sua atenção para monitoramento, né? Sim, daí que nem tem a questão do controle requerido e o observado, né? Uhum, Daí claro, quando ele for carcinogênico ou suspeito de carcinogênico, eu opto por fazer o monitoramento, beleza? uhum. Que entra até na questão da sílica, né? O suspeito de carcinogênico. Agora, a partir de quando que ele que eu acho que eu tenho que levar em consideração que ele tem que ser monitorado? Ele tem que ser só o 4 ou tu acha que a partir do 2 eu já monitoro? Falando de VHR. VHR, deixa eu, deixa eu ver se eu abro minha planilha aqui, mas é o seguinte, não sei se você viu na planilha lá, ela tem embaixo os dados que você tem que fazer. Não, melhor, deixa eu abrir o livro aonde eu descobri isso, né? O livro que eu fui estudar para pegar esse negócio. Deixa eu achar ele aqui, que eu vou te mostrar o que são as recomendações da própria AIA. E detalhe, aqui a AIA ela trabalha muito com a questão do percentil 95, etc. Que está na quarta edição desse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Para você aqui. Tá. Estava na CGH, deixa eu mudar para cá. Tá vendo essa matriz de risco aqui? Sim. Então, aqui ele está abordando só o percentil 95, cara. Isso aqui para a realidade brasileira é tipo impraticável, tá? É um parâmetro estatístico assim que é muito difícil hoje ser aplicado com os dados que a gente tem, que é a metodologia. Quem está acostumado, lógico que tem empresas que aplicam isso, mas em sua grande maioria estão longe de chegar isso aqui ainda. Mas olha o que ele fala. Se você tem uma categoria zero, que é menor que 1% do limite, você não precisa tomar nenhuma ação. Deixa eu até dar um zoom aqui. Eu apertei o trem errado. Pera aí. Aqui. Você não tomaria nenhuma ação. Se você tem que está categoria 1 abaixo de 10%, você vai fazer um treinamento e uma comunicação geral dos possíveis riscos que tem ali. Se você Uhum. tem categoria 2, que é 10% até 50%, você vai fazer uma comunicação dos riscos específicos do químico, e aí começa, Periodic Exposure Monitoring. Então, você já começa os monitoramentos. Se deu categoria 3, ele, Required Exposure, aqui cara, você tem que fazer, você vai fazer inspeção no ambiente de trabalho para ver as práticas de trabalho de controle. Aqui já começa o monitoramento médico e monitoramento biológico. Uhum. E 4, você já vai fazer estudo e já começar a implementar a hierarquia de controles. Por exemplo, deixa eu puxar isso aqui para o lado, para validar o respirador, a proteção do respirador, etc. Então, se você caiu em situação 2 e 3, já requer monitoramento. Na 4 já é resolver o problema, entendeu? Sim. Então, sempre categoria 2 e 3 são categorias, eu chamo, essa aí foi eu mesmo que chamei a zona de dúvida. Sim. Então, a zona de dúvida, você começa a fazer monitoramentos ali e para ter uma certeza de que
precisa tomar uma ação ou não. E aqui, não sei se você viu, aqui é o famoso nível de ação e acima do nível de ação, mais ou Sim. menos. Só que, segundo a estratégia da área, como são feitos tratamentos estatísticos de dados, você não tem nível de ação, né? Você não precisa agir. Ela chama aqui o que você tem que fazer de acordo com o seu tratamento estatístico. Então, essas especificações e o monitoramento do ambiente de trabalho para ver as práticas. Uhum. Sim, mas isso aqui já entra na parte de quando ele já está quantitativo, né? Não, mas quando você roda o VHR, ele já vai te dar, né? A ideia, ou o PHR. Então, se você rodou o PHR e deu categoria 2 e 3, você faz o monitoramento. Sim. Eu O posso usar ele 4, tanto com a categoria quanto com a concentração que deu a partir daí para definir tempo de monitoramento, periodicidade do monitoramento. perfeito. 6 meses, anual, 2 anos, enfim. Deixa eu achar aqui como que ele fala. Sempre coloquei um S a mais. Eu sempre assessment. Por que não está me deixando pesquisar aqui? Deixa eu pegar o índice que eu vou te mostrar. O que ele fala da periodicidade. Esse livro. Tá, aqui vai ser uma coisa bem simplificada. Aqui. Eu não sei por que eu digito. É capítulo 9. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Para ver que página que é. 142. Acho que eu desci muito. Esse livro aqui, cara, é uma bíblia que eu recomendo a todo mundo estudar. Ele é fantástico, fantástico, fantástico. Aqui, ó. Ele fala um pouquinho da hierarquia. Como a gente tem hierarquia de controles, existe também hierarquia de limites de exposição ocupacional, tá? Uhum. Então, você tem desde quando você não tem os limites, ou limites por control band, igual você falou, ou de limites de trabalho, internos, ou baseado em dados de saúde, né? Então tem tudo isso, igual tem hierarquia de controle, tem hierarquia de controle também a hierarquia dos assessment das coletas, igual as de controle de controle no ambiente. Então, ó, extremamente aqui simplificado, tá? Mas regra do dedão que a gente chama. Cara, se você tem menor do que 10%, uma vez a cada 2 anos, 3 anos, tá ok. Every other year. Se você está 10 a 50, cara, a cada 9 meses. Se você está de 50 a 100, de 6 em 6 meses. Porque, cara, você está ali, ó, para Sim, ultrapassar, ó. Se você está acima do limite, o que ele fala? Cara, isso você pode fazer anual. Porque que é o seguinte, por que é anual? O que ele fala aqui? Que é o tempo para você implementar algumas medidas. Ou você revalidar o respirador. O que você não pode deixar cara, eu estou no 4 aqui, não fiz nada, ano que vem eu vou lá e monitoro de novo. Se você não fez nada, você já sabe que está acima. Você não sim. precisa gastar. Então ele fala do anual aqui porque você já fez alguma medida de controle e ela está lá. Aí você botou a medida de controle em prática. Por exemplo, você fez os monitoramentos e deu acima. Aí você foi lá e estabeleceu um PPR. Então, se você já estabeleceu, o PPR está rodando, anual você já tem um bom dado, porque a tendência é que você já levou ela para um valor abaixo. Ah, beleza. Aí eu monitorei de novo, mas não, coloquei um EPC, cara. Eu botei um EPC
o ideal é que você já monitore se você já colocou um EPC ali. Mas você pode colocar um EPC, ano que vem você volta lá e vê como é que tá. Ah, não, baixou, cara. Agora eu tô na zona de 10 a 50. Cara, de 9 meses você vai e faz de novo, entendeu? Sim, e eu colocando um EPC vai mudar até o meu VHR lá depois. Exatamente. Então, aqui já te dá uma ideia desses periodicidades, o que, é que você precisa fazer. Lembrando, Sim, aqui é extremamente resumido do que eu estou te falando, tem algumas sim, sim. coisinhas. Lógico que sempre que tem qualquer alteração no ambiente, você já tem que fazer reavaliação Sim, do ambiente, tá? mudança de layout, processo. Aqui é considerando que não mudou nada, que não teve nenhuma alteração, etc. Então, e aqui é para um dado também, quando se tem amostragem de estatísticas com tratamento estatístico de dados, várias amostras, que nem sempre é o que a gente tem como aqui no Brasil ou até nos Estados Unidos, tá? Pouca gente utiliza isso aqui nos Estados Unidos também. Infelizmente, a nossa realidade, infelizmente, é assim, né? A gente barra na questão do orçamento, né? Conseguir fazer esse tratamento estatístico, né? Mas a gente segue Mas trabalhando aí para conseguir. não, em breve, mas essa é uma realidade também, assim, não é comum falar assim, os Estados Unidos, todo mundo está fazendo isso, cara. Não é bem assim, não. Uhum. Existe um gargalozinho ali que não tá com todo mundo ainda, não. É. Eu Fechou, meu caro? acho que a princípio era isso. Show de bola. Valeu a pena a mentoria? Foi bom? Te ajudei muito Pô, aí? valeu sim. Elucidou bastante coisa, o que eu tinha de dúvidas, né? Uhum. Mas os vídeos já são uma didática boa, então eu consegui ter uma noção bem boa, que a gente disse, daquilo que eu fazia errado. Mas a gente está aí para corrigir, né? Agora corrigindo e com essa mentoria ficou show de bola. Beleza. Então, para quem é aluno que está assistindo essa mentoria, lembre de entrar lá, marcar sua mentoria. Todos os alunos aí têm direito à nossa mentoria. Assistam aí. Se você puder deixar uma mensagem para quem ainda não entrou no método HOFAS, está vendo esse vídeo e deve estar perguntando como que eu faço, tem que esperar abrir a turma, para quando abrir a próxima turma, o que você falaria para esse pessoal? Num resumo aí, meu cara. Vamos lá, contando da minha experiência, né? Como eu falei lá no início, abrindo a turma, não fique com dúvida se entra ou não entra, as vagas são limitadas, né? Até para ter um atendimento especial, né? Em loco ali com a gente, tanto da mentoria. E não perca tempo, porque, que nem eu disse, tenho 9 anos de experiência na área, fazendo monitoramento e levantamento de riscos. E muita coisa nova eu aprendi, né? Clareou alguma coisa que eu tinha dúvida. Então, vale muito a pena e não percam tempo e sejam pagar fácil e entre para a área que é boa. Curso muito bom. Show de bola, então. Valeu, Bruno. A gente vai conversando lá nas plataformas. Qualquer dúvida, manda lá, a gente vai trocando ideia. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu depoimento. No mais, pessoal, tchau para vocês. Acompanhem aí nossos conteúdos. Se inscrevam no canal aqui embaixo, dá o joinha aqui se você gostou desse conteúdo. Se você sabe que tem alguém que precisa desse conhecimento aqui, clica no compartilhar, manda para o pessoal, mas se inscreva no canal, ativa no sininho aí, que esses conteúdos aqui podem ajudar e muito vocês. Todo dia tem conteúdo novo aqui para todo mundo aproveitar ao máximo. Beleza? Valeu, Bruno. Grande abraço. Valeu, abraço. Tchau. Tchau, tchau.